Bom dia, boa tarde, boa noite, meus consagrados caminhões carregados de cuscuz com café. Aqui sou eu, Carlos Jefferson, estudante de Engenharia de Computação, membro da CRU. Hoje estarei com grandes convidados e um ilustre Hokage muito importante para a criação da CRU Campus lá no nosso campus de Sobral. E hoje nós iremos falar sobre a veracidade da Bíblia, por que crer que Jesus ele existiu, por que crer que ele morreu por nós. Então a gente vai estar falando sobre como Deus se revelou na sua palavra e por que crer que isso é verdade, por que crer que isso é bom pra gente. E é isso. Hoje teremos conosco o nosso querido amigo Michel, estudante de Engenharia Elétrica lá de Sobral. Se apresenta aí, brother. E aí, gente, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei exatamente. Como o Carlos Jefferson já antecipou, aqui quem fala é o Michel, estudante de Engenharia Elétrica, e participo do movimento da CRU e também do GEB, né? Nossas redes sociais vão estar na descrição, e é isso, valeu. Nosso outro convidado ilustre e ilustríssimo se chama Gideon Levi. Se apresenta aí, cara. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Gideon Levi, também faço Engenharia de Computação na UFC, e é isso. E o nosso convidado mais do que especial, o Hokage, Chunin, Genin, mais alta patente, ninja, Nelbert Mendes. Se presente aí, meu querido. Boa tarde, tudo bem? Bom, eu preciso aprender essa linguagem aí primeiro. Créditos ao Brian. Tem que fazer um curso aí. Bom, eu sou Nelbert, sou professor aqui da Universidade Federal do Piauí, fui professor na UFC em Sobral, o Brian foi meu aluno ali, né? E quando eu estive em Sobral, né, período de 4 anos que passei em Sobral, levei também a CRU, né, o movimento, a CRU Campus, né, o movimento, na época era Alfa e Ômega ainda. E a gente levou a ideia, né, claro que não fui eu que comecei o movimento, né, foi um grupo, né, de estudantes que Deus nos concedeu, né, nos deu a oportunidade de conhecer. Eu levei, digamos, a ideia e a provocação, né. E hoje eu estou em Teresina, sou professor aqui em Teresina, na UFPI, minha esposa também. Nós nos conhecemos, nos casamos também como estudantes, nos conhecemos como estudantes na CRU. Hoje os dois somos professores aqui e hoje a gente está envolvido com a CRU aqui também, em Teresina. E é isso. Se quiserem saber mais detalhes, vocês falam. Show. Olha aí, casais se formando na CRU. Ainda há esperança para você, jovem mancebo e manceba. Então, glória a Deus. Para quem receba aí. Para quem não nos conhece, nós somos a CRU, uma comunidade que busca trabalhar nas universidades, independente que sejam professores, alunos, terceirizados, e que buscamos falar as verdades do Evangelho de Jesus, sobre como ele muda as nossas vidas, como ele transforma as nossas vidas. E nós temos alguns sites importantes que vocês podem visitar para nos conhecer. São eles crucampus.org e suaescolha.com, certo? Então, dito isso, começaremos mais um podcast e é isso aí. Então, meus jovens e minhas jovas, hoje falaremos sobre a veracidade da Bíblia e por que saber que Jesus ressuscitou é importante. E para começar nosso podcast, vamos introduzir algumas coisas, algumas ideias gerais. E entre elas, nós vamos começar com os parâmetros veterotestamentários sobre a veracidade das Escrituras. O que é que isso quer dizer? Simples, fácil, vou explicar. É só como ver o Antigo Testamento como verdade. Então a gente vai dar algumas bases históricas, algumas coisas, algumas informações importantes. E a partir disso, eu pergunto ao Levi por que a gente pode acreditar em Gênesis, em Levítico, em Êxodo, no Antigo Testamento. E a gente vai começar aqui com o nosso amigo Levi. E aí, Levi, o que é que você pode nos dizer, nos dar aí alguma introdução sobre por que crer no Antigo Testamento? Poxa, logo eu, né? Mas enfim. Filho do pastor. Tinha que ser. Primeiro, a Bíblia, ela... eu vou falar a Bíblia no contexto geral primeiro, né? Ela é o livro
histórico mais fiel até hoje, né? Sendo estudado ainda por vários especialistas ao redor do mundo, e principalmente o Antigo Testamento, né? Pelo fato de ele ter ali profecias e várias coisas que foram comprovadas com o passar do tempo, né? Se a gente for ver ali profecias a respeito da queda da Babilônia, né? Profecias a respeito também de Israel sendo dominado também por outros povos, a gente vê que, de fato, é um livro, é uma seção de livros que deve ser acreditada. Ele tem o seu crédito porque ele foi comprovado com o passar do tempo. Certo. E, adicionando algumas informações, né, certamente nós temos não somente bases bíblicas para explicar a Bíblia, né? Claro que a Bíblia ela é suficiente, claro que ela é muito mais do que perfeita, Com certeza. Mas ainda existe a ideia de também podermos observar, à luz das Escrituras, outras fontes históricas que nos dão um conhecimento mais amplo, não somente sobre doutrina, né, mas também sobre como os povos viviam naquela época. Então, como o Levi falou, não dá para saber tudo do passado somente com a Bíblia, óbvio. Mas a gente pode pesquisar, a gente pode ver que no decorrer da história muitas outras coisas foram produzidas, muitos textos históricos foram produzidos, e a gente pode ter referências históricas acerca do que aconteceu. Por exemplo, a nação de Israel teve os seus escritos, teve as suas produções intelectuais, artísticas e tal. E isso a gente pode ver tanto na Bíblia como em outras culturas, como em outros achados arqueológicos, por exemplo. E aí, eu pergunto agora ao nosso querido Michel, o que é que ele pode adicionar sobre isso? Então, gente, como já foi destacado, né, pelo Levi e pelo Carlos Gerson, nós temos base, nós temos evidências extra-bíblia para falar a respeito da veracidade dela, né? Mas antes de qualquer coisa, eu também destaco aqui, né, que o meu ponto é que nós temos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, né? É a revelação que Deus deu de forma, digamos que sobrenatural, pela supervisão do Espírito Santo, pelo poder de Deus, e que usou vários homens ao longo da história, ao longo de muitas décadas, para construir todo esse conteúdo que, para argumentar, né, em cima do que, além do que já foi dito, eu queria destacar uma questão importante, que é a centralidade da Bíblia em relação a Jesus, né? A gente sabe que, ou melhor, né, a gente pode entender, a gente pode ver que todo o relato bíblico, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, são conjuntos de livros que apontam para uma única pessoa, que é Jesus Cristo. E dentro disso, né, se enquadra aí a história do povo hebreu, se enquadra um monte de previsões que foram ditas, as profecias que se cumpriram, e foi se findar, foi se realizar na pessoa de Jesus, e que posteriormente nós tivemos a continuação da revelação, né, com os apóstolos. E no meio disso existem vários manuscritos, existem várias ciências que tentam estudar a proximidade dos manuscritos, e logo assim de cara eu queria destacar essas cruzes, Carlos. Show, muito interessante. E, de fato, toda a palavra de Deus, ela culmina em Jesus Cristo, que ele veio fazer aqui, o Deus que se fez homem, se fez carne, o verbo que se fez existência, né? Então é muito importante analisarmos como um todo a Bíblia, porque ela não é somente o Antigo e o Novo Testamento, ela é a palavra de Deus como um todo. Essa terminologia só serve mesmo para dividir épocas, né? Épocas pré-Jesus e épocas pós-Jesus. Simplesmente isso. E agora nosso querido Nelber, nosso querido convidado, ilustre Hokage, por que você crê nesse livro tão maravilhoso? Por que você crê que ela é palavra de Deus? A Bíblia, ela, nesse século XIX, foi um período que, digamos que a Bíblia apanhou muito, né? Na verdade, ao longo de toda a história, sempre foi, talvez, o livro mais amado e mais odiado na história, né? Acho que seja a Bíblia. Acho que nunca se falece. É o livro mais produzido, né, em toda a história.
E mais queimado também. Sim, É mais queimado, né? sem dúvida. E de vez em quando as Bíblias estão visitando, até o dia de hoje, né? Estão visitando as fogueiras, por aí. Mas assim, apesar disso, é o seguinte, que nesse século, principalmente no século XIX, falando do ponto de vista intelectual, a Bíblia foi muito batida, né? Houve uma crítica muito forte, né, sobre a questão tanto da autenticidade dos textos, a questão com relação ao autor, época, né? Se de fato os autores são os que dizem ser, né? Se de fato os livros foram escritos na época que dizem terem sido escritos, né? Então, a questão do estilo literário, a questão dos fatos históricos mencionados também, né? Ao longo do século XIX, principalmente, se levantaram muitas questões, né? Principalmente em torno dessa questão da coisa toda da profecia, né? Porque a gente fala assim, para nós que somos cristãos, né, a gente crê, né, as profecias da Bíblia se cumpriram, existe uma homogeneidade interna, né, muito grande, ou seja, o que a gente chama assim, o testemunho da uniformidade, né, vamos dizer assim, a evidência interna é muito forte, né, ela é muito homogênea, né, e as profecias, né, que são ditas em um período, são apresentadas somente cumprindo em outro, isso levaria muito tempo para a gente citar, né, várias delas, mas depois eu recomendo uns bons livros sobre isso. Mas assim, então a evidência interna é muito forte, e para colocar dúvidas sobre essa questão, essa harmonia e até mesmo do cumprimento das profecias, de milagres, essas coisas, né, nesse século XIX, que vamos dizer assim, a crítica bateu muito forte assim, dessa questão do sobrenaturalismo, né? Então começaram a colocar outras datas, ou seja, por exemplo, quando tinha uma profecia que dizia respeito a alguma coisa que lá na frente se cumpriu, o pessoal colocava o seguinte: não é possível que tenha acontecido, uma previsão, não é possível que eles tenham visto o futuro antes dele de acontecer. Então, esse livro não foi escrito nessa época, tem que ter sido escrito posteriormente, né, depois do suposto cumprimento. Então, coisas desse gênero, né, ao longo desse século XIX aconteceram muito. Mas, recentemente, no final do século XIX, agora século XX, né, início do século XX, a arqueologia bíblica cresceu demais, né, foi uma área de estudo que talvez uma das que mais tem descoberto coisas, né, nos nossos dias, né. Então, assim, muitas escavações, a questão dos manuscritos do Mar Morto, né, não só eles, né, mas principalmente eles, cidades que foram encontradas, construções, uma série de detalhes das histórias bíblicas, né, têm sido confirmados pela arqueologia. Muitas, né? De modo tal que, no finalzinho desse século XIX para o século XX agora, a crítica, né, à Bíblia tem mudado. O pessoal não tem mais batido em cima das questões históricas, vamos dizer assim, da evidência histórica da Bíblia, né? A crítica não tem mais batido muito em cima dela, tem batido mais em questões filosóficas. Mas o fato que a gente está vivendo uma virada nesse momento, né? Uma virada da mesa, né? Durante muito tempo, os secularistas, né? Ateístas, né? E os críticos, né? De modo geral, colocaram muitas questões que, vamos dizer, a comunidade cristã, judaica também, né, tinha que responder e tinha dificuldades para isso. Hoje está sendo justamente o contrário, né? Hoje quem tem que responder questões são os críticos, né? Então, assim, a evidência histórica é muito forte, né? Precisaria de muito tempo, né, para a gente falar sobre isso aí, né? Mas por isso eu posso recomendar, tem 2 livros que eu gosto muito, né, antigos, mas que eu gosto muito, é o Evidência que Exige um Veredito, do Josh McDowell. Tem o E a Bíblia Tinha Razão, do Ernest Bevan. Tem o Em Defesa da Fé, também do Lee Strobel. Também do Lee Strobel, Em Defesa de Cristo, né, que são livros que falam sobre essa temática. E tem muitos outros, mas esses que eu conheço, que eu gosto muito, né? E todos, uma coincidência não, todos os autores desses livros que mencionei eram ateus, até começar a estudar as evidências da veracidade, né, ou contestar a veracidade, a autenticidade da Bíblia, né? Todos eles se converteram no processo de pesquisa, todos eles, os autores desses livros, né? Então, assim, tem essa questão da evidência histórica, tem a questão da evidência interna,
a questão também histórica, deixa eu só citar uma curiosidade. Cada cópia, né, assim, entre os eventos iniciais e a cópia mais antiga, né, do livro, por exemplo, do Novo Testamento, nós temos uma diferença só de 25 anos entre ou seja, as cópias mais antigas do Novo Testamento, a gente tem apenas 25 anos para o tempo, para a data dos acontecimentos narrados. E a Ilíada de Homero, que é o livro da Antiguidade mais bem, vamos dizer assim, confirmado, né, historicamente, a diferença é 500 anos, entendeu? Então, assim, isso é só um exemplo, mas tem muita coisa que poderia ser falada, né, de dados históricos, nesses livros que eu citei, né? Então, a Bíblia, se a gente questionar a historicidade da Bíblia, a gente tem que questionar de toda a literatura antiga. Por exemplo, Shakespeare, a diferença entre as cópias de Shakespeare, né, da sua data original para as cópias mais antigas que tem, é 200 anos. E Shakespeare faz muito menos tempo, né, do que os acontecimentos narrados na Bíblia. Né? Então, assim, claro, quando a gente fala de Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, né, são coisas, são análises diferentes, né, mas de modo geral a ideia vale para ambos. Né? E aí, outra questão, né, que eu acho que é muito mais forte, que eu penso, é o seguinte, é o produto do que a Bíblia traz na vida, né, na experiência. Né? Eu diria assim, nós temos evidências históricas, temos evidências internas, que acho que o Levi já falou, né, de profecias se cumpriram e a forma como elas cumpriram é uma coisa fantástica, incrível, assim, os detalhes, né? Mas não só isso, também tem a questão da experiência, né? A evidência da experiência, né? O produto que a Bíblia traz, né, na vida das pessoas e como ela influencia o mundo todo hoje, né? Para ter uma ideia, a ONU, né, quando produziu o documento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o autor da declaração, vamos dizer assim, cabeça, era o Charles Malik do Líbano, né, que é um libanês que era o secretário-geral da ONU, e ele se inspirou nos fundamentos, nos princípios que ele aprendeu das Escrituras. Mas tem outro argumento, por último, que eu vou dizer porque eu acredito na Bíblia, é que não é possível você acreditar em Jesus sem acreditar na Bíblia, né? E a gente depois ainda vai falar, né, aqui a gente vai falar bastante sobre isso, né? Jesus, para mim, é uma pessoa em quem é muito seguro se acreditar na sua historicidade, né, e na sua identidade. E Jesus, ele confirma todo o Antigo Testamento. Ele cita todo o Antigo Testamento. Ele confirma que ele acreditava, que ele concordava com todo o Antigo Testamento. E a respeito de Jesus, os apóstolos todos, né, e seus discípulos escreveram, pregaram e deram suas vidas por isso. Né? Então, assim, eu vejo como a Bíblia como um livro muito digno de crédito, sim. E como eu disse, repito, sobretudo também pelo efeito que ele produz na vida das pessoas. Com certeza. Então, realmente é um livro digno de ser creditado, de ser visto como o livro mais importante de toda a história, com certeza. E principalmente porque ele se revelou de uma forma muito interessante. Uma das perguntas que mais eu já ouvi, cara, uma das perguntas mais bobas que eu já ouvi, por que a Bíblia ela foi escrita por homens e por que eu posso crer que nela não tem erros, né? E aí a resposta que eu sempre dou, cara, brother, como é que tu queria que Deus falasse com o homem se não fosse por algo escrito? Queria que fosse sinal de fumaça? Queria que fosse coisas escritas nas estrelas? Brother, acorda pra vida, cara. Se Deus nos deu a ciência, Deus nos deu a consciência de aprender as coisas, de sempre de escrever, de ler, de produzir, é óbvio que ele iria se manifestar de forma escrita, cara, de forma mais clara possível, né? E que outra forma mais clara possível Deus poderia se revelar a gente? Na sua palavra, na sua Bíblia, escrita por homens, influenciada por Deus, pelo Espírito Santo. E isso aqui é muito complicado muitas pessoas entenderem, porque para elas aceitarem isso, elas vão ter que aceitar todo o resto, né? E aceitar todo o resto, nem todo mundo está disposto.
E Deixa eu citar uma coisa também. Um livro, por exemplo, de Isaías, né, a data mais antiga que nós tínhamos, né, uma cópia mais antiga que nós tínhamos era de, se não me engano, do ano... Era séculos depois de Cristo já, né? A cópia mais antiga que tínhamos. Depois da descoberta dos manuscritos do Mar Morto, né, encontraram uma cópia de 100 anos antes de Cristo. E essa cópia de 100 anos antes de Cristo era igualzinha à cópia, né, que nós tínhamos séculos depois de Cristo. Sim. E assim, o livro completo de Isaías, né? E isso, muitos outros livros, né, muitas cópias, né, a descoberta dos manuscritos do Mar Morto tem mostrado que os livros do Antigo Testamento chegaram, assim como os do Novo, então nem se fala, chegaram autênticos até nós, né? Sim. E isso veio como um verdadeiro milagre também. Cara, isso é muito lindo de se ver Deus guardando a sua própria palavra, né? Com qualquer outro tipo de material, nunca queria ter tanta abrangência e tanto alcance de coisas tão fiéis, né? Com certeza. E dito isso, a gente pode prosseguir já no âmbito das promessas. Crendo que podemos crer na palavra de Deus, Ele, com as suas belas palavras, Ele nos dá promessas, né? Então, acho que uma das primeiras que a gente pode analisar, pode ver acerca de Jesus, acerca da pessoa de Jesus, se dá lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecam, e ele diz que um dia, da descendência de Eva, virá aquele que irá pisar na cabeça da serpente, a serpente vai morder o seu calcanhar, mas ele sairá vitorioso. Lembram disso, né? Sim, sim. Então, acredito que é uma das primeiras promessas de Deus para a gente, que um dia virá alguém, caso veio, e vai nos tirar dessa situação tão terrível, né? Então, se nós atestamos que Deus se revelou através da sua palavra e tudo ali é verdade, Ele fez promessas e essas promessas estão lá escritas. Então, uma das coisas que me faz pensar é que, crendo que Jesus ele existiu e vendo que Ele existiu, sabendo que Ele existiu, tudo vai se encaixar perfeitamente, tudo vai se cumprir perfeitamente. Nós temos várias e várias promessas, várias e várias coisas que iriam se seguir, e nós vemos nos escritos bíblicos que muita coisa se cumpriu, né? Por exemplo, Israel pecando e sendo trucidada por inimigos, levando cativos e tal, Deus mandando sua provisão, depois eles se libertam, passam 400 anos, se não me engano, 400 anos lá na Babilônia, e aí Deus liberta, e em um livro cercado de promessas, e essas promessas sendo cada uma cumpridas no seu tempo, cara, é muito difícil de alguém duvidar, entendeu? E para negar, tem que ter um trabalho, cara, tem que criar, tem que inventar um bocado de história, tem que dá muito trabalho ser ateu, cara. É muito mais trabalho ser ateu que ser cristão. É mais fé, né? Muito mais fé para não acreditar nisso do que acreditar em qualquer outra coisa, entendeu? Só um comentário. Eu já conversei com alguns lá na UFC e eu posso falar isso, que eles simplesmente não querem acreditar. A evidência está lá, as escrituras estão lá, mas eles simplesmente não querem abrir a Bíblia para ver. Talvez nem tenha aberto o Novo Testamento para ler a história de Jesus. E geralmente, principalmente os ateus mais famosos, vou pegar o exemplo aqui de Nietzsche, viraram ateus na sua adolescência. Ou seja, eles são ateus baseados no pensamento de um adolescente, né? Então, depois de virarem ateus, não precisaram mais sobre a Bíblia, ou então apenas atacaram o cristianismo sem pesquisar antes. Então essa galera é como se tivesse uma preguiça de ler a Bíblia, nunca leram, e apenas querem atacar sem saber o que é. Exatamente. E, infelizmente, o final de Nietzsche foi triste, né? Exatamente. Morreu doido. Tem alguns ateus que eles são estudiosos, sabe? Agora, é porque
Porque tem duas coisas que a gente tem que considerar. Uma é que evidências, elas são importantes, né? Elas fortalecem as convicções, né? Mas, na verdade, no final das contas, a fé é uma revelação do Espírito Santo mesmo. Sim. Então, assim, a gente vê, né, principalmente nesse movimento neo-ateísta, né, tem muito cara que sabe muito da Bíblia, mais do que muitos crentes, entendeu? Mas olha só como é curioso. A gente conhece histórias de gente, por exemplo, no mundo fechado para o Evangelho, tipo no Oriente Médio, na China, né? E chegou a ele só um fragmentozinho da Bíblia. E ele leu e creu, entendeu? Se converteu, né? Exatamente. Então, às vezes não é só isso, é de fato uma obra do Espírito Santo mesmo no coração. Não vou entrar nesses méritos, né? Sim. Se a gente pode resistir ou não, né? Sim. Mas, assim, o fato é que precisa existir uma iluminação do Espírito Santo. Com certeza. E assim, agora, eu acho que muito, né, falando do ponto de vista mais humano, né, muito também é orgulho, vaidade. O C.S. Lewis, ele conta quando ele se converteu, né? O C.S. Lewis, vocês sabem que foi um professor ilustre de Oxford, né? Ele foi até parece que 30 anos de idade, e ele se converteu parece que por volta de 30 anos, estudando também as evidências sobre Cristo, né? Sobre a Bíblia, sobre a fé cristã. E ele disse assim, que ele chegou à conclusão de que ou Jesus era de fato um louco, né, um lunático, ou ele era de fato quem ele dizia que ele era Deus, né? Não tinha outra opção, né? E ele disse que Jesus não se encaixava de fato no perfil de um louco, né? Então só restava a opção de que ele era de fato quem ele dizia, né? Que ele afirmou ser Deus, né? Então, assim, ele disse que ele tinha que fazer uma escolha, e para ele não era nada legal ele admitir que tinha alguém que podia intervir na vida dele, ou que podia julgá-lo, ou condená-lo, ou um intruso na vida dele, né? Ele sentia-se assim, né? Então, muitas vezes, o negacionismo, né? Você negar, apesar das evidências, é uma forma de se proteger de alguma coisa que você, na verdade, nem tem motivos para se proteger, né? A pessoa quer se proteger de Deus como se Deus quisesse fazer o mal a ele, né? Sim. Então, de fato, é uma questão de fé, né? Porque fé é confiança, né? Então, você não confia em Deus. Então, você não quer admitir a possibilidade de ele existir. Você não consegue confiar nele. Sim. O fato é que, muitas vezes, a gente não abre mão do nosso racionalismo para dar lugar à fé, né? Porque, como eu sempre conversava com alguns amigos meus, a maioria deles não queria nem se esforçar para conhecer, para me ouvir falar, pelo menos, e tal, porque eles tinham lá uma camada, uma casca, assim, de algum ódio, de alguma desavença, entendeu? E os casos que eu já vi de pessoas negando a veracidade de Deus, acerca da existência de Deus, da Bíblia e tal, foi justamente por conta de um trauma do passado, entende? A maioria. Alguns não, alguns realmente eram doidos mesmo. Mas outros é porque tinham essa dificuldade. Meu pai era muito ligado à igreja, ele me fez muito mal e aquilo mudou a vida dele e ele nunca mais quis saber de igreja, de Bíblia. Minha mãe era viciada, mas ia pra igreja todo dia e me fez muito mal, entendeu? Geralmente eram histórias assim. É muito ruim, claro, a pessoa tem que passar por isso. Só que muitas vezes a gente não entende. Nossas experiências pessoais não podem ditar se o que a Bíblia nos diz é verdade ou não, que Deus nos deixou é verdade ou não. Justamente porque Jesus liberta, porque Jesus transforma, porque nós temos um Deus sobrenatural para isso, né? E seguindo nosso tópico, nosso podcast, uma das coisas mais maravilhosas que já aconteceu foi, de fato, Jesus vir à Terra, crescer, né? O Deus perfeito, lá no céu, veio aqui, se humilhou, foi criancinha, ele com certeza chorava, ele com certeza fazia o que criança faz,
nunca pecou, óbvio, mas Deus se fez carne. Deus cumpriu a promessa, mandou seu filho e ele se fez carne, fez o seu ministério, pregou a sua palavra, morreu e ressuscitou. Então nós temos essa história narrada, esses fatos narrados no Novo Testamento. E aí eu pergunto a quem quiser responder, por que crer nos escritos neotestamentários? Por que crer no Novo Testamento? Bom, Carlos Jefferson, a respeito da veracidade dos relatos neotestamentários, né? Eu deixo bem claro aqui que não sou teólogo, né, e tal, mas fazer que nem Lucas, né? Fiz uma acurada apuração de alguns fatos, pode crer. E o que me chamou muita atenção, assim, de maneira mais evidente mesmo, foi a questão da crítica textual, né? Que é uma ciência cuja finalidade é justamente estudar e tentar entender o que de fato o autor queria dizer com aqueles textos históricos, né? Como, por exemplo, no caso do Novo Testamento, vamos estudar o que de fato Paulo quis dizer com a carta de 1 Coríntios, por exemplo. E isso nos leva a até mesmo analisar a questão das variantes, né? Então, o que diz respeito à questão da tradução, né? E existem muitas variantes, muitas coisas que levam alguns estudiosos, ateus, críticos, né, em geral também, a dizerem que isso tornaria a Bíblia, isso impossibilitaria de acreditarmos na Bíblia, porque segundo eles nós teríamos simplesmente cópias das cópias das cópias, não sabemos se de fato aquilo que está sendo dito ali é o que o autor disse, não sabemos se alguém durante a história modificou, alguém de má fé mudou alguma coisa, mas na verdade, né, como o professor Nelber já falou, né, no início, nós temos aí muitos manuscritos que se aproximam das datas estimadas, né, das suas criações, né? Porque de fato nós não temos mais nenhum material original, né? Nós não temos mais os papilhos originais em que Paulo escreveu, em que Pedro, Tiago, João, Marcos, Mateus, mas nós temos muitas cópias mesmo. O professor citou a respeito da Ilíada de Homero, né? Nem se compara, né, no que diz respeito ao tempo de proximidade, mas existe mais um detalhe, que a Ilíada de Homero, né, ela também fica em segundo lugar no que diz respeito à quantidade de manuscritos, né? Ela tem cerca de 1.750, enquanto que o Novo Testamento, se eu não me engano, só em grego, a gente tem aí cerca de quase 6.000 cópias, né? O total parece que são 25.000. Justamente, sim, né? mas... Todas as línguas, né? Pegando justamente, latim mas... também, né? Justamente, tem latim, tem várias outras línguas que a gente poderia citar também, né? E voltando para a questão das variantes, né? No que poderíamos traduzir, aqui também a gente tem que destacar que realmente existem muitas variantes, né? Que existem muitos textos originais, pop, que existem, digamos que, contradições aparentes, né? Existem, alguns trazem uma palavra, outros trazem outras palavras, que com certeza foi um fato histórico, né? Os escribas, ao transcrever, adicionava mais alguma explicação, mais um pequeno detalhe, mas que não mudava o cerne da questão, que não mudava a questão principal, né? E aí tem um dado muito importante que eu achei, né? Que é a questão das variantes significativas, né? Nós realmente temos um número de variantes de traduções que poderiam mudar alguma coisa na nossa interpretação, mas por incrível que pareça, como o Nelber muito bem falou, né, por uma questão de milagre, só pode ser a mão de Deus, nós cremos, só existe apenas 0,2% de variantes que poderiam influenciar de algum modo na nossa interpretação da Bíblia. Ou seja, em poucas palavras, né, não altere nada, diz respeito à doutrina, no que diz respeito à unicidade da Bíblia. Então, resumidamente, né, a questão das variantes, nós temos
coisas assim insignificantes, né, no que diz respeito à validade, à unicidade da palavra de Deus, né, e que realmente importa para nossa fé em Cristo e demais. Alguém quer falar? Só adicionar mais algumas coisas. Dá pra gente ver no Novo Testamento, principalmente ali em Lucas, João e 1 Coríntios, especialmente esses, porque eles falam também das testemunhas, né? Lucas, como o próprio Michel falou, fez uma pesquisa acurada, né? Como ele fala no capítulo 1 de Lucas, justamente pesquisando a vida de Jesus e achando as testemunhas oculares e tudo que ele falou no Evangelho de Lucas. Mateus, Marcos e João estavam todos juntos, né? Ali tava junto com todos, né? E um versículo que me chama muita atenção é 1 Coríntios 15. Na verdade, o capítulo todo já defende a ressurreição de Cristo, né? Mas antes de chegar nisso aí, né, só vou falar uma coisa rápida, que é 1 Coríntios 15:6, vou ler aqui. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Eu acho interessante quando ele falou a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Uma das características da escrita histórica antiga era justamente listar as testemunhas oculares para os inquiridores irem e falarem sobre o acontecimento, fazerem perguntas, né? Então Paulo ele estava dizendo nessa parte aqui que as testemunhas estavam lá para serem questionadas. Não, ou seja, ele estava dizendo que não era especulação da parte dele, ele estava dizendo que existiam 500 testemunhas e ainda disse que algumas morreram, mas ele disse que também outras pessoas poderiam ser interrogadas e poderiam confirmar a ressurreição de Cristo, poderiam confirmar também outros fatos, né? A vida de Jesus como um todo. Então, o Novo Testamento, a gente pode justamente comprovar porque tem testemunhas, né? Os próprios apóstolos, a igreja primitiva, na verdade, ela morreu, né? Foi caçada, foi torturada, foi morta, não por uma mentira, mas sim por uma verdade, né? É isso que eu acredito. Isso também que acho tão bonito da igreja e para mim é um dos maiores fatores da existência e da ressurreição de Cristo, né? De que pessoas morreram por essa verdade, né? Pessoas foram perseguidas por essa verdade. Com certeza. Seria muita doidice. Uma galera ser queimada viva, ser perseguida, sofrer por causa de uma mentira, né? Exatamente. Ainda estava fresco na memória, mas isso aí é mentira, é fake news, entendeu? E para mim, eu considero isso aí como a evidência mais forte da ressurreição, sabe? Sim. É o testemunho dos mártires, né? Porque eles não só afirmavam, que Jesus era era Deus, né? Assim, como também afirmavam que tinham visto ele ressuscitado. Então, assim, se fosse isso por mais de 40 dias, né? Aparições foram registradas. E Paulo fala de 500, né? Mas, por exemplo, poucos anos depois da ressurreição, né, há fontes, inclusive de historiadores romanos, né, que registram que já existiam mais de 10 mil seguidores, né, vamos dizer, de Cristo, né, como eles chamavam. Então, isso poucos anos depois desses acontecimentos, né, já existiam mais de 10 mil seguidores, né? Então, assim, me parece que aí tem uma coisa que eu acho que é o William Lane Craig coloca muito forte, que o testemunho do túmulo vazio parece que foi muito forte também, né? Porque nunca, olha só, tinha judeus, romanos, né? Vários inimigos dos cristãos, né? Mas ninguém nunca veio dizer que o túmulo não estava vazio. Ninguém teve como desmascarar a fé cristã e dizer assim, não, vocês estão mentindo, Jesus não ressuscitou não, está aqui o túmulo dele, ele está lá. Por quê? Porque de fato o túmulo estava vazio, né? E assim, tem muitas evidências históricas, né, de que o túmulo de fato estava vazio ali. E assim, e se os apóstolos, os discípulos estavam amedrontados quando Jesus morreu, o que aconteceu para que eles mudarem tão rapidamente, radicalmente de postura? Né? E o que fez com que esses homens que estavam acovardados, como Pedro, que fez foi negar Jesus, né? De repente está disposto até a morrer por ele, e dizendo que ele tinha ressuscitado. Por que eles fariam isso? Primeiro, sendo judeus,
que pareceria estar empregando a maior blasfêmia se ele estivesse mentindo, né? E por que tantos fariam isso, né? E por que eles mudaram de tal forma a ponto de mudar sua postura moral, sua postura ética, né? Social, porque em Atos fala que a igreja, né, caía na graça de todo o povo, né? Ou seja, todo mundo via que eles eram uma família, né? Que mentira foi essa? Que mentira foi essa que teria o poder de transformar a sociedade, transformar a vida deles e levá-los a estarem dispostos, como já foi dito aqui, até a morrer pelo que estavam dizendo, né? Pelo que estavam pregando. Então, assim, alguma coisa radical aconteceu depois daquele túmulo vazio, a ponto de mudar, né, a história dessas pessoas, não só das pessoas daquela sociedade, porque 10 mil pessoas já representavam muito para aquele povo, né? E de repente, daqui a pouco, né, em 50 anos, já eram 2,5% da população de todo o Império, 100 anos depois já eram 50%. E o que aconteceu para mudar radicalmente, mudar toda a história? É muito difícil pensar que tenha sido uma lenda que pegou. Uma lenda, uma mentira, né? Assim que tivesse se tornado aí uma lenda e causado tudo isso, né? Até porque, né, os estudiosos concordam, por isso que eu disse que hoje as críticas nessa questão da Bíblia, né, estão muito escassas, né? Porque todas as questões que eram colocadas até a virada do século foram respondidas de forma satisfatória. Então, assim, e os críticos concordam que para se formar uma lenda, você precisa de um espaço de pelo menos 200 anos. Com certeza. E já foi colocado aqui que a cópia mais antiga conhecida, né, o primeiro escrito do Evangelho, né, aconteceu no máximo 25 anos depois, né, a primeira biografia de Jesus, né, aconteceu no máximo 25 anos depois dos acontecimentos, né. Então, possivelmente, Marcos, é possível que tenha sido escrito, né, aí existe uma faixa, né, alguns colocam anos 50 e pouco, né, depois de Cristo, mas há quem coloque 7 anos depois dos acontecimentos, de Marcos. E há outras fontes que se perderam, né, mas que pela análise textual, né, dizem que há outras fontes, a fonte Q, por exemplo, que dizem que no máximo foi escrita no máximo 50 anos depois dos acontecimentos, né. Então, assim, lenda a gente vê nos evangelhos apócrifos, que foram escritos justamente cerca de 200 anos depois. Então, assim, o fato o túmulo estava vazio. É fato também histórico, falando de fatos históricos, que não precisa de questão de fé, questão histórica, né? Que o túmulo estava vazio. É fato que Jesus morreu, né? Não haveria como um condenado à cruz, né? Há especialistas que já analisaram isso também, não teria como Jesus não ter morrido. Seria impossível. Vamos supor que por um milagre ele sobrevivesse. Né? Mas como é que ele ia inspirar, todo desconjuntado, todo esquartejado, né? Como é que ele ia sair do túmulo, sozinho? Empurrando uma pedra de 2 toneladas por aí, né? 2 toneladas, né? Com 2 guardas na frente ou mais. E se tudo isso ele conseguisse, de alguma forma, né? Como é que ele ia inspirar? Como é que ele ia sobreviver a todos os sofrimentos depois, né? E como é que ele ia inspirar seus seguidores, né, a mudar radicalmente de vida desse modo? E mais, o que aconteceu com ele depois? Né? Depois não foi mais visto. Todos aqueles que inclusive morreram pela fé afirmaram que ele subiu aos céus, né? Então ele não só ressuscitou, mas foi glorificado. Então, assim, o testemunho deles é histórico. Sim. Não existe mais dúvidas históricas sobre isso. Agora, então, por isso que eu digo que quem não crê é que precisa encontrar uma explicação. Não é mais quem crê. Para quem crê, fica assim, não dá para a gente provar que Jesus ressuscitou. Não dá para a gente provar pela ciência, né? Mas existem evidências históricas, existem evidências que apontam para isso. Mas daí para frente precisa um passo de fé. Né? Agora, é fato que, de um ponto de vista lógico, é a melhor explicação. Não prova nada, mas também a fé é isso. É um passo que você tem que dar, no sentido do que você vai fazer com isso, né? Com essas evidências, com tudo isso. Pergunta que Pilatos fez também, né? O que eu devo fazer com Jesus chamado Cristo? Né?
pergunta permanece até hoje, né? Para nós também, né? Depois de tudo isso que a gente vê, que a gente ouve, né? Se você se dedicar a pesquisar mesmo, aqui a gente está falando tudo muito por cima, mas tem fontes históricas, extra-bíblicas, né? Também. Se você quer saber mesmo sobre essas coisas, tirar dúvidas sobre essas coisas, precisa ler, pesquisar, né? A gente falou de alguns livros. E assim, se no final das contas você chega à conclusão que tudo aponta realmente para isso, para o fato de que Jesus ressuscitou, então todo o resto que Jesus falou a respeito dele mesmo, e ele tinha dito que ia ressuscitar, também está registrado isso, né? Então ele também falou de si mesmo que era Deus, né? Então a gente precisa decidir o que vai fazer a respeito disso. Crer que ele realmente era Deus, ou crer que tudo foi mentira. Não resta muita, né? E se foi mentira, como essa mentira fez tudo isso que fez, né? Por isso a nossa fé é racional, né? Ela tem base histórica, mas também é justamente preciso um passo a mais, como o professor falou, né? Exatamente. Então, aqueles que não creem, que se virem para provar o contrário, que a gente está muito bem crendo, a gente está muito bem vivendo com Deus, vivendo com Cristo, e o que a gente tem que fazer mesmo é sentir essa urgência e falar com todas essas pessoas, levar a elas a palavra de redenção, levar a elas a palavra de cura, a palavra de perdão de pecados, e mesmo que muitos não creiam, a gente continue crendo, a gente não seja atacado pelo mesmo pecado, atacado pelo mesmo mal, né? Que Deus possa nos afastar disso, porque nós somos plenamente capazes de um dia para o outro mudar, de um dia para o outro deixar de crer, principalmente quando a gente, né, não vive mais igreja, quando a gente não vive mais comunhão, principalmente quando a gente não vive mais uma vida diária, né? Seja com os irmãos da igreja, seja com o próprio Deus, orando menos, lendo menos, então que isso não seja uma armadilha pra gente, né? Então, é isso. Acho que eu vou encerrar agora. Foi muito bom falar com vocês. Muito obrigado, Nelber, pela sua disposição. Nosso lendário Hokage, nosso lendário mestre aí, que começou tudo lá em Sobral, lá no antigo movimento estudantil alfiômico ainda. E muito obrigado por aceitar o nosso convite. Deus te abençoe. Deus abençoe sua família. Ele tem uma filhinha, jovenzinha. Quantos anos ela tem ainda? Desculpa. Minha bebê que chegou aqui. Eu acabei de perguntar quantos anos ela tem sim, aí. Ela tem 3 anos. Fez 3 anos esse ano, em fevereiro. Felicidade, então. Eu quero agradecer muito a vocês, né, pelo convite, pela confiança, e estamos à disposição para outras ocasiões. Vocês estão no coração. Show. Então, agradecer também, mandar um abraço aí para o nosso querido Michel, nosso Levi. Então, que Deus abençoe vocês também. Ao Brian, que está aí nos bastidores. E encerramos. Muito bom dia, muito boa noite, muito boa tarde. Muito bom a hora que vocês estiverem aí. Não se esqueçam, compartilhem, escutem, falem com os amigos de vocês para conhecer a gente também. Então, é isso. Encerramos. Cheiro no sovaco, cheiro no oi. E vamos orar. Olha aí, Levi. Eu já ia falar mesmo, então, beleza. Vamos orar. Querido Deus, soberano e amado Pai, nós somos gratos, Senhor, por mais um podcast. Obrigado, meu Deus, por mesmo nessa quarentena nós ainda estamos nos falando, Pai, falando de Ti e estamos firmes, Senhor Deus. Senhor, obrigado também pela vida do professor Nelber, pelo trabalho que ele tem feito para a Tua glória, Senhor. Continua abençoando a vida dele, Senhor Deus, e também nos fortalecendo na Tua palavra cada vez mais, Pai. Em nome de Jesus, continue fortalecendo os grupos, as universidades, que nós possamos alcançar mais esses campos, Senhor Deus, e que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Amém, cara. Então, é isso. Um abraço, cheiro. Um abraço. Até o próximo. Até. Falou!